A gente falou depois, na sequência, a gente falou sobre o processo de digestão e absorção dos lipídios, em especial dos ácidos graxos, né, dos triacilgliceróis, que vão ser, então, os principais lipídios que a gente vai ter como fonte de energia, né? Então, assim, os lipídios que a gente vai ter no nosso organismo, eles vão ter várias funções, né? Tem os de membrana, tem os energéticos, tem os que vão funcionar como sinalizadores ou como hormônios, né? Que é o caso aí em especial do colesterol, tá? E aí a gente vai ter o papel deles no nosso metabolismo. Hoje a gente vai entrar na parte da utilização desses lipídios como fonte de energia. Bom, então voltando. Os ácidos graxos, como eu falei, são um grupo bem importante de lipídios. Eles vão ser uma molécula energética importante no nosso organismo, né? Se vocês lembram, a gente tem dois tipos principais de reservas energéticas, o que a gente fala mais. As reservas na forma de carboidratos, que a gente tem o glicogênio, que vai estar armazenado no fígado, principalmente, e nos músculos. E a gente tem os ácidos graxos no tecido adiposo, que na realidade são a nossa principal forma de reserva, né? A maior parte da nossa reserva energética, ela vai estar na forma de triacilgliceróis no tecido adiposo. Por quê? Porque os ácidos graxos, eles vão ser moléculas bastante reduzidas, o que vai fazer com que eles nos forneçam uma grande quantidade de elétrons, e aí esses elétrons a gente vai poder utilizar para a síntese do ATP. As reservas do tecido adiposo, os ácidos graxos, os lipídios, eles vão ocupar pouco espaço, tá? Em que sentido pouco espaço? Eles vão ocupar pouco espaço porque eles não armazenam junto água, e não armazenando água, eles vão ocupar menos espaço se a gente comparar, por exemplo, com o glicogênio, tá? E a outra questão ainda relacionada com as reservas na forma de ácidos graxos no tecido adiposo, que são importantes, é que, em teoria, essas reservas, elas podem se expandir muito, né? Então, a gente pode ter um volume muito grande de reserva energética. O que eu digo que nem sempre é visto por um lado positivo, né? Assim, ter reservas no tecido adiposo que podem se expandir de forma... não vou dizer ilimitada, porque existe então a restrição com relação ao nosso corpo, mas pode se expandir muito, tá? Então a gente vai falar o processo de utilização então desses ácidos graxos como fonte de energia. Vocês vão ver que, diferente das nossas aulas pessoais, né, assim, enfim, presenciais, eu coloquei algumas animações nessa apresentação, tá? Então vamos ver como é que a coisa vai funcionar. E aí, para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho da origem dos ácidos graxos que a gente tem, então, no nosso organismo, que a gente pode usar pelo processo de oxidação, tá? Então, os ácidos graxos, a gente vai obter eles, então, a partir da dieta, né? Então, a partir das carnes, dos óleos, das gorduras de origem animal e também dos óleos de origem vegetal. A gente vai, então, digerir esses lipídios, né? Vocês lembram de todo o processo de digestão, que vai se dar de forma mais importante, então, a partir do intestino, onde a gente vai ter o processo de emulsificação e a ação da lipase pancreática de forma mais importante, então, que vai quebrar os triacilgliceróis da dieta, permitindo que eles sejam, então, absorvidos no intestino. Aí, lá no epitélio intestinal, eles vão ser acondicionados nas estruturas das lipoproteínas. A lipoproteína que faz o transporte dos lipídios da dieta na corrente circulatória é o quilomicron. O quilomicron é uma lipoproteína que é rica em triacilgliceróis, né? Então, ela é a maior lipoproteína que tem o maior conteúdo de triacilgliceróis. E esse quilomicron, então, ele vai se distribuir pela corrente circulatória e vai levar esses lipídios para os tecidos, né? O tecido adiposo vai ser um destino importante desses lipídios da dieta, onde eles vão esses quilomicrons vão ser quebrados, que está no endotélio vascular e que quebra os triacilgliceróis dos quilomicrons. E ácidos graxos
desses quilômetros, então, vão ir para o tecido adiposo, para os adipócitos, que estão aqui, e esses adipócitos vão armazenar os triacilgliceróis na forma, então, de uma grande gotícula de gordura no citosol desses adipócitos, tá? Vocês podem ver que os adipócitos, eles são umas células que têm algumas particularidades, né? Quase toda a estrutura dessa célula vai ser ocupada por essa gotícula de gordura. As organelas, elas ficam empurradas para o cantinho, né? E essa célula é uma célula que tem um metabolismo energético bem baixo. Tá? Ela não tem, não é uma célula que gasta muita energia, né? Então, ela tem um consumo energético baixo. Nesse tecido adiposo, essas gotículas de gordura, elas são formadas por triacilgliceróis. Então, se vocês lembrarem que eu falei lá nas nossas primeiras aulas, né, os triacilgliceróis, eles vão ser quebrados, vão ser formados de novo, vão ser quebrados, vão ser formados de novo, e aí mais ou menos isso que a gente vê aqui. Os triacilgliceróis da dieta vão ser quebrados durante o processo digestivo, vão ser absorvidos em estruturas menores. No endotélio, no epitélio intestinal, desculpa, eles vão formar triacilgliceróis de novo, vão ser colocados nas lipoproteínas. Essas lipoproteínas vão para a corrente circulatória, aonde esses triacilgliceróis vão ser quebrados de novo, os ácidos graxos vão ser absorvidos pelas células, e nas células, muitas vezes, que é o caso do tecido adiposo, eles vão dar origem de novo a triacilgliceróis, tá? Está aqui em cima, opa, perdi o point. A estrutura, então, dos triacilgliceróis. Então, o glicerol e os 3 ácidos graxos esterificados. Quando a gente fala em destino desses lipídios vindos da dieta, o tecido adiposo é um destino importante. A gente tem o músculo esquelético como também um destino importante, mas parte desses lipídios da dieta também vão ir para o fígado. Por quê? Porque esses quilomicrons vão sendo degradados à medida que eles vão circulando no nosso organismo. E o que sobra deles, que já começa a desconfigurar essa estrutura de lipoproteína, ele vai ir para o fígado, onde vai terminar de ser degradado e vai ser, então, ter as suas partes, as suas porções utilizadas, então, por esse tecido. Tá? Então, a gente vai obter esses lipídios a partir da dieta. A gente também vai produzir lipídios de forma endógena. Tá? Os lipídios endógenos, os ácidos graxos endógenos, eles vão ser produzidos principalmente durante o estado alimentado. Por que durante o estado alimentado? Porque durante o estado alimentado que a gente tem uma grande disponibilidade de energia. É quando a gente vai buscar armazenar aquela energia excedente para quando a gente for precisar. Então, os ácidos graxos, eles vão ser armazenados no tecido adiposo para servir como uma reserva energética importante quando a gente precisar, que vai ser durante o estado de jejum, principalmente. Tá? Os ácidos graxos, como eu disse, eles são uma fonte energética importante, eles são uma reserva energética importante em função das suas características, né? Eles são muito reduzidos, eles vão ser armazenados de forma anidra, então sem água, em função da característica das gorduras de serem hidrofóbicas, e as reservas no tecido adiposo, então, elas podem se expandir muito, e isso vai, então, fazer com que essa reserva seja uma reserva importante. Tá? O que acontece? Tá? O processo de oxidação dos ácidos graxos, ele vai se dar principalmente em cima daqueles ácidos graxos mobilizados ou retirados das nossas reservas durante o estado de jejum. Tá? Mas a gente também pode oxidar os ácidos graxos durante o estado alimentado. O que vai fazer com que isso aconteça durante o estado alimentado? Na maioria das vezes, as características da dieta que a gente está ingerindo. Se a gente ingerir uma dieta pobre em carboidratos, os ácidos graxos vindos da dieta vão servir como uma fonte de energia durante o estado alimentado. Se a gente ingerir uma dieta equilibrada, a maior parte da nossa energia durante o estado alimentado vai vir da degradação da glicose. Então, quando a gente entra no estado de jejum, que é sinalizado por aquele velho e bom amigo de vocês, o glucagon ele vai sinalizar o quê? Que eu não tenho uma grande disponibilidade dos lipídios vindos da dieta, mas eu tenho sim que mobilizar as minhas reservas energéticas. Eu tenho que buscar nas minhas reservas de energia
um suporte, uma manutenção energética para o meu organismo durante esse período de jejum. Tá? Então, é durante o período de jejum que a gente vai utilizar a reserva formada durante o estado alimentado. E é isso que mostra essa figura que a gente tem aqui. Essa figura, ela representa, então, os adipócitos, né, como está colocado aqui, e como que o processo de mobilização dessas gorduras ele vai acontecer. Tá? A gente tem aqui a sinalização, essa sinalização ela está aqui representada pelo glucagon, mas é importante a gente lembrar que a adrenalina ela vai desencadear um efeito parecido, tá? Também mediante ligação com os receptores acoplados à proteína G, né? Que eu tenho certeza que todo mundo lembra lá da bioquímica 1. Tá? Então, esse glucagon ele vai se ligar no seu receptor. À medida que ele se liga no seu receptor, a gente tem, então, uma ativação da proteína G. Essa ativação da proteína G leva à formação de um segundo mensageiro. E esse AMP cíclico vai desencadear uma cascata dentro dessa célula. Para quê? Para promover a mobilização das reservas de gordura que estão no citosol desse tecido adiposo. Tá? Então, a gordura, os triacilgliceróis, eles vão estar nessas gotículas de gordura no tecido adiposo. Essas gotículas de gordura, vocês veem aqui em roxinho, ela vai ser protegida, digamos assim, ou revestida por uma proteína, tá? Essa proteína ela é chamada de perilipina, nomezinho bonitinho, tá? Essa perilipina, o que que ela faz? Ela fica no entorno dessa gotícula de gordura e ela impede que as enzimas que degradam os triacilgliceróis consigam acessar, tá? Então, é como se essa enzima que está representada aqui, ela não conseguisse chegar ou encostar nos triacilgliceróis e, consequentemente, ela não vai degradar esses triacilgliceróis. Tá? Então, a gente tem, então, pela cascata, a formação do AMP cíclico. A sinalização do AMP cíclico e a sinalização do glucagon, a gente já falou em outras vezes. Ela está relacionada com qual processo? Agora eu vou querer que vocês respondam também, que eu quero ver se vocês estão aí, se vocês vão participar da minha aula também. Tá? Que tipo de regulação o glucagon promove, o AMP cíclico promove? Vocês lembram? Alguém lembra? Tá bom, ninguém lembra. Cri. Márcia, não consigo lembrar. Então, que tipo de sinalização a gente tem? A gente vai ter um processo de fosforilação. Tá? Então, o AMP cíclico ele vai ativar proteínas chamadas de proteínas sinases. Essas proteínas sinases, elas promovem a fosforilação dos seus substratos. Muitas vezes enzimas e proteínas. E essa fosforilação, então, como um processo de regulação, de mudança de conformação, vai promover, então, a mudança da atividade ou da ação dessas proteínas que vão ser fosforiladas. Tá? Aqui no caso, a gente vai ter, via AMP cíclico, a ativação de uma proteína chamada de proteína sinase A. Tá? Essa proteína sinase A, dentro desse adipócito, ela vai desencadear a fosforilação de mais de um substrato. Tá? Aí, dois que a gente vai ter em destaque aqui. Tá? Proteína sinase A, ela vai promover a fosforilação das proteínas chamadas de perilipinas. Tá? E o que a gente tem? Tá? Como eu falei para vocês, essas perilipinas, elas ficam como que cobrindo a superfície da gotícula de gordura. Quando ela fica em torno dessa gotícula de gordura, o que acontece? A enzima não consegue acessar, ela não consegue chegar nos triacilgliceróis que estão aqui, porque a perilipina, ela está bloqueando. Quando a gente tem a fosforilação das perilipinas, elas mudam a sua conformação e elas acabam liberando a superfície dessa gotícula de gordura para que a enzima, ela possa chegar nessa que estão, então, nessa estrutura. Tá? Outro processo que a sinase A vai fazer é fosforilar uma enzima chamada de lipase sensível ao hormônio, ou lipase hormônio sensível.
tá? Ela vai fosforilar essa enzima e essa enzima vai se tornar, mas ela vai se tornar mais ativa. Então, a liberação da superfície pela fosforilação das perilipinas vai permitir, então, que essa lipase acesse os triacilgliceróis que estão, então, no interior da gotícula de gordura, no citosol dos adipócitos. Tá? Vocês lembram, eu falei também para vocês não devem lembrar, mas eu vou lembrá-los, que eu falei que a gente tem vários tipos de lipase, né? A gente tem a lipase lingual, a lipase gástrica, a lipase pancreáticas, que estão envolvidas na digestão dos lipídios da dieta. A gente tem uma outra lipase, que é a lipoproteína lipase, ou lipase lipoproteica, que está no endotélio vascular, junto principalmente do tecido adiposo e do tecido muscular. E aqui a gente tem mais uma, que é a lipase sensível ao hormônio, que ela vai, então, estar dentro desse adipócito e ela vai quebrar os triacilgliceróis que estão armazenados nesse adipócito. Essa degradação dos triacilgliceróis, ela vai contar com mais de uma enzima, tá? A gente vai ter aqui essa primeira enzima que está colocada aqui, tá? Que é a lipase dos triacilgliceróis dos adipócitos, tá? Que vai quebrar, então, esses triacilgliceróis. Depois a gente vai ter a ação dessa lipase hormônio sensível, e a gente tem também uma enzima que vai quebrar os monoacilgliceróis que vão ser formados. Então, a gente tem várias enzimas que vão, em conjunto, fazer com que esses triacilgliceróis que estão no tecido adiposo sejam quebrados, formando o quê? Ácidos graxos livres e glicerol. Tanto os ácidos graxos livres quanto o glicerol vão sair desse adipócito e vão para a corrente circulatória. Vão se distribuir no organismo, tá? Os ácidos graxos, eles vão se distribuir por todo o nosso organismo. Por quê? Porque a gente está falando num momento de jejum. O que a gente tem como característica do jejum? Qual é o combustível que as nossas células vão usar? Né? A gente tem a sinalização do glucagon, e qual é a mensagem que o glucagon traz? Isso vocês lembram. Qual é a mensagem do glucagon? Degradar o glicogênio. Degradar o glicogênio. Além de degradar o glicogênio, o que mais? Hipoglicemia. Não, degrada o glicogênio exatamente para não dar hipoglicemia. A grande mensagem que o glucagon ele traz é que a gente não tem nutrientes vindos da dieta naquele momento. Se eu não tenho nutrientes vindos da dieta naquele momento, eu preciso usar as minhas reservas. Além disso, se eu não tenho nutrientes, em especial a glicose vindo da dieta, o que o meu organismo vai fazer? Vai economizar a glicose. Como é que a gente economiza a glicose? Fazendo com que todo mundo que não precisa pare de usar a glicose. Então, essas são as mensagens do glucagon. Parar de usar a glicose e usar outras opções de fonte de energia. Se eu vou usar outras opções de fonte de energia, eu preciso disponibilizar essas fontes de energia. E a nossa principal reserva energética vai ser ácido graxo. Então, o glucagon sinaliza para o tecido adiposo mobilizar as reservas de triacilgliceróis e liberar ácidos graxos na corrente circulatória. E aí, esses ácidos graxos liberados do tecido adiposo vão ser captados pelos tecidos e vão, então, ser utilizados como fonte de energia, certo? Vocês viram algum problema nisso que eu falei para vocês? Os ácidos graxos na corrente circulatória, tá ok? É uma boa opção os ácidos graxos se jogarem na corrente circulatória? Se forem pequenos, eles podem circular na corrente circulatória. Se eles forem pequenos, mas a maior parte dos nossos ácidos graxos não são pequenos, né? Daí precisa de lipoproteínas. Isso. Nesse caso, não vão ser as lipoproteínas que vão ajudar. Nesse caso, os ácidos graxos, eles vão sim circular na corrente circulatória como ácidos graxos livres, mas eles vão pegar uma carona, tá? Como tá colocado aqui, ó. Eles vão se ligar na albumina sérica. E essa albumina vai ajudar esses ácidos graxos a chegarem nos tecidos sem causar maiores problemas. A albumina sérica ela é a nossa principal proteína plasmática. Em torno de 80%, se eu não me engano, das proteínas plasmáticas é albumina. Então, a gente tem uma proteína em grande quantidade, ela é uma proteína bem importante, tanto para carrear diferentes substâncias,
quanto para a manutenção do equilíbrio osmótico. Então, ela vai carrear os ácidos graxos, ela vai ligar cálcio, ela vai ligar algumas drogas, né, alguns fármacos. Então, a albumina ela vai ter esse papel de auxiliar no transporte desses ácidos graxos para os tecidos, tá? Então, nos tecidos, esses ácidos graxos vão utilizar, então, transportadores de ácidos graxos e vão, então, ser captados por essa célula. O que mais que faltou, né? Os triacilgliceróis vão ser quebrados em ácidos graxos livres e glicerol. Para onde será que vai o glicerol? Alguém teria coragem de chutar para onde vai esse glicerol? Para o fígado. Ah, muito bem, muito bem. Então, ele vai para o fígado. E no fígado, esse glicerol vai ser, então, utilizado. Ele pode ser utilizado para mais de uma função. Tá? Ele pode ser usado. Pensem que a gente está em jejum e que o fígado vai estar fazendo gliconeogênese, síntese de glicose. Então, esse glicerol pode ser usado para a formação de glicose, mas ele também pode ser usado para a formação de triacilgliceróis de novo. Tá? Que aí mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Por quê? Porque durante o jejum, a gente mobiliza desse tecido adiposo mais ácidos graxos do que a gente efetivamente vai usar. Então, a gente mobiliza uma grande quantidade desses ácidos graxos, coloca na corrente circulatória, mas uma parte deles vai acabar retornando para o tecido adiposo, mesmo durante o jejum, tá? Então, a gente mobiliza mais reserva energética do que efetivamente a gente precisa. Tranquilo? Estão conseguindo entender? Que eu já mostrei para vocês. Tá? Então, o transporte dos ácidos graxos do tecido adiposo para os demais tecidos vai usar, então, a albumina como um elemento de transporte, né? Eu gosto de dizer que os ácidos graxos, eles pegam uma carona nessa barquinha de albumina e vão, então, conseguir andar na corrente circulatória sem causar maiores problemas. Então, durante o estado de jejum, a gente tem, então, a partir dessa sinalização, então, a baixa da insulina e o aumento do glucagon, então, toda essa sinalização que eu falei para vocês. Aqui, essa figura, ela coloca só a lipase hormônio sensível, tá? Por quê? Porque essas outras lipases que eu falei antes, elas foram descritas há menos tempo, então os livros mais antigos vão mostrar somente a lipase hormônio sensível, quebrando então os triacilgliceróis em ácidos graxos livres e glicerol. E aí o que a gente tem? Esses ácidos graxos livres vão então para os outros tecidos, eles podem ir para o fígado, para o músculo esquelético, para o músculo cardíaco e para todos os tecidos que podem então usar ácidos graxos, ou seja, todos aqueles tecidos que não dependem de glicose para a manutenção do fornecimento de energia. Já o glicerol, ele vai ir para o fígado. E aí a gente vai ter o quê? O destino, o que vai acontecer com esses elementos nesses tecidos, tá? Os ácidos graxos que vão, então, tanto para o fígado como para os outros tecidos, eles vão dar origem a acetil-CoA, eles vão, então, para os tecidos, vão formar acetil-CoA. Acetil-CoA vai lembrar vocês com certeza do ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, fosforilação oxidativa, síntese de ATP. O glicerol, como eu falei para vocês, ele vai para o fígado, e no fígado ele vai dar origem ou pode dar origem, então, a gliceraldeído 3-fosfato. Também tenho certeza que vocês lembram que é um dos intermediários da via glicolítica, podendo levar, então, esse glicerol para a síntese de glicose pela via da gliconeogênese. Tá? Então, esses vão ser os destinos desses produtos formados a partir, então, da degradação dos triacilgliceróis do tecido adiposo. Então, como eu falei para vocês, então, os ácidos graxos, então, eles vão para os diferentes tecidos, vão gerar nesses tecidos, a partir do processo de degradação, acetil-CoA, e vão ser usados, então, como fonte de energia. No fígado, que vai receber não só os ácidos graxos, mas também o glicerol, esse glicerol vai entrar, muito provavelmente, na via da gliconeogênese, mas também ele pode entrar na via de síntese, de novo, de triacilglicerol, tá? Então, o que a gente vai ter da utilização pelos tecidos? Então, a gente vai ter o glicerol no fígado podendo ser usado como fonte de energia para a síntese de biomoléculas. Então, como eu falei para vocês, em especial a gliconeogênese. E os ácidos graxos, eles vão ser usados, então, para o processo de oxidação, para o processo de obtenção de energia,
tá? Então, aonde a gente vai ter a utilização deles para a formação de acetil-CoA no ciclo de Krebs e assim por diante. E aqui já começa a aparecer, eu já coloquei para vocês, os corpos cetônicos. Eles vão ser formados em grande parte, ou a maior parte dos corpos cetônicos que a gente tem no nosso organismo, eles vão ser formados a partir do metabolismo dos ácidos graxos, tá? E depois, na sequência, a gente vai ver por quê e para que eles vão servir, tá? Então, e quando que os ácidos graxos vão ser usados como fonte de energia, né? Em que situações a gente vai ter esses ácidos graxos sendo utilizados como fonte de energia? Eu já falei um pouquinho para vocês, mas eu quero ver se vocês prestaram atenção. Falem para mim aí quando é que os ácidos graxos são usados como fonte de energia. Quando a gente está em jejum e aí precisa economizar a glicose para os sistemas que só utilizam a glicose. Muito bem, quem mais? Mais alguém? Eles são usados durante o jejum. Bem, o jejum é uma das opções, tá? Mas a gente tem também outras situações onde os ácidos graxos também vão ser usados como fonte de energia. Como eu falei antes, uma dieta pobre em carboidratos, ela vai fazer com que a gente use os ácidos graxos mesmo estando no estado alimentado. E o outro momento que a gente vai também usar os ácidos graxos como fonte de energia é durante a prática de exercício físico, né? Então, exercício moderado de longa duração vai fazer com que a gente mobilize de forma mais importante, então, as reservas de ácidos graxos como fonte de energia, tá? Então, são as três principais situações onde a gente vai ter, então, esses ácidos graxos servindo, então, como fonte de energia. Então, o que a gente tem? Aqui são algumas etapas que a gente tem com relação à utilização dos ácidos graxos pela célula, tá? Então, no primeiro momento, o que a gente vai ter? A gente vai ter os ácidos graxos sendo captados na célula a partir, então, da corrente circulatória. Então, lembrem que eles estavam na corrente circulatória transportados pela albumina. Como bem lembrou, acho que foi a Isabela, os ácidos graxos menores, eles conseguem circular na corrente circulatória sozinhos, né? Eles não precisam de auxílio, mas os outros, que são a maior parte dos nossos ácidos graxos, aí entre 12 e 20 átomos de carbono, eles precisam sim sempre de auxílio para estar sendo circulando na corrente circulatória. Então, os ácidos graxos, eles vão circular junto com a albumina, eles vão ser, então, captados, né? Existe um transportador que promove essa entrada dos ácidos graxos na célula. À medida que eles entram na célula, eles vão, então, ser ligados a proteínas e, posteriormente, eles vão sofrer um processo chamado de ativação desses ácidos graxos, onde esses ácidos graxos eles vão ser ligados com a coenzima A. Depois da ligação com a coenzima A, a gente vai ter o transporte desses ácidos graxos para o interior das mitocôndrias, e é dentro dessas mitocôndrias, esse transporte aqui ele também é um transporte um pouquinho mais complicado, depois a gente vai ver ele com detalhes, e dentro das mitocôndrias é onde esses ácidos graxos vão sim ser degradados, tá? Os ácidos graxos, eles vão ser degradados no interior das mitocôndrias por um processo chamado de beta-oxidação. Então, a principal via de oxidação dos ácidos graxos no nosso organismo é chamada de beta-oxidação. Então, depois da captação dos ácidos graxos pelas células, a gente vai ter, então, algumas etapas principais na metabolização dos ácidos graxos. A etapa 1, então, é a ativação dos ácidos graxos por meio da ligação com a coenzima A. Depois, o que a gente tem? O transporte para o interior da mitocôndria, e esse transporte para o interior da mitocôndria, ele vai precisar do auxílio de uma molécula extremamente importante, que é a carnitina. E depois a gente tem, por último, então, o processo de oxidação desses ácidos graxos, que é chamado, então, de beta-oxidação. Então, são 3 etapas que a gente vai ver agora, um pouquinho, de forma um pouco mais detalhada, cada uma dessas etapas, para a gente entender todo esse processo, então, de degradação dos ácidos graxos. Então, o processo de beta-oxidação é a principal via de oxidação dos ácidos graxos. Esse processo de beta-oxidação, então, acontece em muitas das nossas células, não vão ser todas as nossas células que vão fazer a beta-oxidação. Algumas, obviamente, porque não tem as mitocôndrias, e outras porque não vão conseguir utilizar, então, os ácidos graxos por falta de alguma das enzimas desse processamento, então, dos ácidos graxos. Os ácidos graxos, eles vão ser degradados por meio da remoção de fragmentos de 2 carbonos,
Tá? Então, os ácidos graxos vão ser degradados de 2 em 2 átomos de carbono. Então, a gente vai diretamente durante esse processo de degradação dos ácidos graxos, a gente vai remover esses 2 carbonos. Qual é a molécula que tem 2 carbonos que a gente conhece bastante, que a gente vem falando dela desde a bioquímica 1? É o do acetil-CoA. Acetil-CoA, muito bem, acetil-CoA, exatamente. Acetil-CoA, então, é uma molécula de 2 carbonos, que vai ser o grande produto, um dos grandes produtos da degradação dos ácidos graxos. Então, esses fragmentos de 2 carbonos são removidos, então, junto do terminal da carboxila, tá? Tá aqui, na figurinha aqui do lado. E a gente vai ter, então, esse ácido graxo sendo quebrado ou sendo reduzido seu tamanho de 2 em 2 átomos de carbono. Então, a cada processo ou conjunto de enzimas, de reações, a gente vai ter, então, a formação de uma molécula de acetil-CoA. Além da molécula de acetil-CoA, a gente vai ter a formação ainda de NADH e FADH2 durante o processo de beta-oxidação. A beta-oxidação, ela também é chamada de espiral da beta-oxidação, ou alguns vão chamar de ciclos de beta-oxidação. Por quê? Vamos pensar nos ácidos graxos. Esses ácidos graxos, eles vão, então, ter sempre uma cadeia grande, né? Vamos pensar no exemplo que está aqui, que é o ácido graxo, o ácido palmítico, ele tem 16 carbonos, tá? Se eu tirar 2 desses 16, ainda vai ficar um monte de carbono para sofrer degradação. E esses carbonos que sobram, essa estrutura que sobra, vai continuar sofrendo esse processo de degradação até que todos os carbonos sejam convertidos em acetil-CoA. Então, a gente vai ter essa repetição do processo da beta-oxidação, que a gente vai ver depois na sequência. Então, como eu falei, primeira grande etapa, ou etapa importante do processo de degradação dos ácidos graxos, é a ativação desses ácidos graxos. Tá? Na verdade, a gente vai ser quase como um investimento energético nesses ácidos graxos para que eles possam seguir pelo processo de metabolização. Então, essa primeira etapa vai ser a ativação pela ligação com a coenzima A. A enzima responsável por esse processo é chamada de acil-CoA sintetase. Tá? É uma enzima que vai, então, utilizar o ATP para promover a ligação da coenzima A na estrutura do ácido graxo, no acil, né, na estrutura, na acila desse ácido graxo. Né? Lembrem que existe uma diferença entre acil e acetil. Acetil se refere, então, a uma estrutura de 2 carbonos, e quando a gente fala em acil, a gente está falando da estrutura de uma cadeia carbonada com N carbonos formando essa estrutura. Essa reação de ligação do ácido graxo com a coenzima A, ela é uma reação que vai se dar em 2 etapas, tá? E vai consumir o equivalente a 2 ATPs. Tá? Então, a gente vai ter o gasto de 2 ATPs para fazer com que o ácido graxo seja ligado à coenzima A. Essa etapa é extremamente importante, ela vai permitir que esse ácido graxo siga dentro do processo de metabolização. Eu imagino que vocês não lembram, mas quando a gente falou lá da digestão dos ácidos graxos, eu falei bem rapidamente para vocês sobre essa ativação. Por quê? Porque isso acontecia lá no epitélio intestinal, né, nas células do epitélio intestinal, para que os ácidos graxos pudessem ser ligados e formar novamente triacilgliceróis para entrar nos quilomicrons e daí seguir para a corrente circulatória. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem, então, o ATP, que é a nossa fonte energética nesse processo, e a gente tem o ácido graxo. Esse ácido graxo, então, entrou na célula, ele vai estar aqui dentro da célula e vai, então, reagir com a molécula do ATP, pela ação, então, da acil-CoA sintetase. Então, essa molécula de ácido graxo vai, então, se ligar no ATP. Na realidade, ele vai se ligar na porção AMP desse ATP, liberando pirofosfato. A quebra desse pirofosfato é um processo que tem uma liberação energética importante, tá? Vocês lembram da parte bioenergética?
E o que vai acontecer? A gente vai ter uma sequência nessa reação, aonde a coenzima A vai, então, reagir com esse ácido graxo, que está ligado aqui nessa estrutura do AMP, promovendo o quê? A liberação do AMP e a formação, então, da ligação entre o ácido graxo e a coenzima A. Tá? Então, a energia para esse processo é fornecida pela quebra de 2 ligações fosfato do ATP. Então, consumindo o equivalente a 2 ATPs nessa etapa de ativação dos ácidos graxos. Então, todo ácido graxo que ele entra na nossa célula, ele vai em algum momento, se ele for degradado, ele vai precisar desse processo de ativação. Se o ácido graxo ele for seguir algum outro processo dentro da nossa célula, muito provavelmente ele também vai precisar desse processo de ativação. Então, a gente vai ver numa próxima aula, esse processo ele vai aparecer de novo. Vocês conseguiram entender? Sim. Tá bom. Pelo silêncio, eu entendo que o silêncio é que tá ok. Tá? Então, esse ácido graxo, agora ligado na coenzima A, ele pode seguir no processo de metabolização. E qual é a sequência para esse processo de metabolização? Ele pode ou servir como uma fonte de energia, ou pode ser armazenado, ou pode levar à formação de lipídios de membrana. Nesse momento, a gente está focado aqui, no processo de utilização desse ácido graxo como fonte de energia. Mas, como eu disse para vocês, essa ativação do ácido graxo também vai nos permitir, então, utilizar ele em outros processos para os quais ele pode ser utilizado. Etapa 2, o transporte do ácido graxo para o interior da mitocôndria. Ah, beleza, né? Mas como eu sempre digo, na bioquímica nada pode ser muito simples, né? Poderia esse ácido graxo ativado agora, então, entrar na mitocôndria e dentro da mitocôndria seguir pelo processo de degradação. Só que não é nada muito simples, tá? Esses ácidos graxos, eles não conseguem entrar na mitocôndria. Eles não conseguem atravessar as membranas mitocondriais. Se eles não conseguem atravessar as membranas mitocondriais, eles não vão poder ser degradados. Por quê? Porque as enzimas de degradação desses ácidos graxos estão dentro da mitocôndria. E como é que esses ácidos graxos vão fazer para entrar na mitocôndria? De novo, eles vão precisar da ajuda de uma outra molécula para permitir essa entrada. Acredito que é tipo uma lançadeira, tá? Só que ela vai utilizar a ligação com uma determinada substância que consegue, então, fazer essa entrada na mitocôndria, tá? Que vocês já devem ter ouvido falar, que é a carnitina. Só lembrem sempre, carnitina é carnitina, creatina é creatina. São duas coisas diferentes. Eu sei que muita gente confunde, mas são coisas diferentes. Tem gente que usa a carnitina como um suplemento para melhorar o gasto energético. Por quê? Porque ela ajuda os ácidos graxos a entrar na mitocôndria e ser degradado. Mas não necessariamente isso vai ajudar, né? Mais carnitina não necessariamente vai ajudar os ácidos graxos a serem degradados. A carnitina ela vai ajudar a transferência de ácidos graxos de cadeia longa, aí entre 12 e 18 átomos de carbono para o interior da mitocôndria. Ácidos graxos menores do que isso não precisam do sistema da carnitina, eles conseguem penetrar na mitocôndria sem o auxílio. Tá? Então, ácidos graxos menores, eles são transportados de maneira mais fácil e eles vão penetrar nas mitocôndrias de maneira mais fácil. Mas a gente tem menos quantidade desses ácidos graxos menores no nosso organismo. A carnitina, ela vai ser obtida principalmente a partir da dieta. Tá? A gente tem uma produção endógena de carnitina. A carnitina é um derivado de aminoácido. Tá? Aqui está a estrutura dele, tá? Essa carnitina, então, ela é formada endogenamente a partir de lisina e de metionina, mas a maior parte da carnitina no nosso organismo vai ser obtida a partir da dieta, a partir das carnes, considerando indivíduos não vegetarianos. Tá? Indivíduos vegetarianos vão sim precisar ter uma produção endógena maior dessa carnitina. Por quê? Porque ela da dieta ela vem a partir das carnes, né? Dos produtos de origem animal. Então, esses indivíduos que não ingerem carne, eles precisam manter, então, o seu suprimento de lisina e metionina ok, para permitir que essa carnitina seja sintetizada endogenamente. Como vocês já podem ver nessa figura aqui do lado, tá?
A carnitina, ela vai auxiliar, vai se ligar no ácido graxo e isso vai permitir que ele seja transportado para o interior da mitocôndria. Tá? Então, aqui a gente tem, o que vai acontecer? O ácido graxo no citosol, como eu falei para vocês, ele vai ser ligado com a coenzima A. O que vai acontecer? Esse ácido graxo ligado na coenzima A, ele não consegue entrar, ele não consegue passar, não consegue entrar na mitocôndria. Se ele não consegue entrar na mitocôndria, ele não consegue se degradar. O que vai acontecer? A gente vai ter uma enzima aqui, junto da membrana mitocondrial externa, tá? Essa membrana mitocondrial externa, então, voltada para o citosol, a gente vai ter uma enzima chamada de carnitina aciltransferase 1, ou também chamada de carnitina palmitoiltransferase 1. O que essa enzima ela vai fazer? Ela vai pegar esse ácido graxo, vai desligar esse ácido graxo da coenzima A, que a gente acabou de fazer, vai ligar o ácido graxo com a carnitina, e essa molécula formada aqui, que é chamada de acilcarnitina, ela vai, então, ser transportada para o interior da mitocôndria. Existe um transportador que permite essa passagem. Dentro da mitocôndria, o que vai acontecer com essa acilcarnitina? Acil, do ácido graxo, carnitina, que está ligada aqui. Essa acilcarnitina, ela vai pela ação de uma outra enzima, chamada de carnitina aciltransferase 2. A gente vai ter que vai desligar a carnitina do ácido graxo e vai ligar esse ácido graxo de novo com a coenzima A, formando, então, o ácido graxo ligado com a coenzima A, agora dentro da matriz mitocondrial, e vai liberar a carnitina, que vai sair da mitocôndria e vai retornar para fazer o mesmo processo de novo. E isso a gente vai ter, então, esse processo de transferência dos ácidos graxos do citosol para o interior da matriz mitocondrial. A presença da carnitina é essencial, porque se não tem a carnitina, não liga com o ácido graxo, e se não tem a carnitina ligada com o ácido graxo, ele não consegue entrar, tá? Aqui em cima, eu não sei se vocês conseguem ver, tem essa estrutura, então, da acilcarnitina, e essa acilcarnitina, então, ela vai se formar com esses ácidos graxos que tem entre 12 e 18 átomos de carbono. Eu costumo chamar, então, essa enzima, né, na realidade, a maioria das bibliografias, acho que vocês vão ver, de CPT1 e CPT2. A carnitina palmitoiltransferase 1, a CPT1, está na membrana mitocondrial externa e faz a ligação do ácido graxo com a carnitina. E a CPT2 está, então, junto da membrana mitocondrial interna e faz desliga a carnitina do ácido graxo e liga, então, o ácido graxo de novo com a coenzima A no interior da mitocôndria. É a mesma coisa que está mostrada aqui nessa outra figura. Então, o ácido graxo ligado com a coenzima A, pela ação da CPT1, vai ligar com a carnitina e vai formar a acilcarnitina. A coenzima A ficou lá fora. Essa acilcarnitina, ela entra na mitocôndria, pela ação da CPT2, vai desligar da carnitina, que retorna para ligar um novo ácido graxo, e dentro da mitocôndria, então, a gente vai ter a formação, então, do ácido graxo ligado com a coenzima A de novo, que vai seguir pela beta-oxidação. Então, a coenzima A do citosol, ela permanece no citosol. A coenzima A do interior da mitocôndria é do interior da mitocôndria. Quem vai ficar indo e vindo é a carnitina. É ela que vai fazer essa entrada e essa entrada desses ácidos graxos para a mitocôndria para permitir, então, o processo de degradação. Por que palmitoiltransferase? Porque quase tudo que a gente vê dessa questão relacionada com os ácidos graxos está relacionado ou foi descoberto, foi identificado utilizando o ácido graxo de 16 carbonos, o ácido palmítico, como o nosso grande exemplo. Como eu falei, os ácidos graxos com menos de 12 carbonos, eles não precisam desse auxílio da carnitina para penetrar as mitocôndrias, e os maiores, então, vão precisar da carnitina para entrar. Esses ácidos graxos menores, eles vão ser ativados ou vão ser ligados com a coenzima A dentro da própria mitocôndria, e lá, então, eles seguem pelo processo de oxidação. Eu acho que deve ter um slide mais para frente, mas eu já vou adiantar aqui para vocês, né? Eu falei, então, dos ácidos graxos menores, né?
menores de 12 carbonos que entram sozinhos na mitocôndria. Os entre 12 e 18, eles precisam do auxílio da carnitina para entrar na mitocôndria. E a gente tem também ácidos graxos maiores do que 18 átomos de carbono. O que vai acontecer? Esses ácidos graxos, eles não vão ser degradados? Eles vão ser degradados, só que eles vão precisar de um processo anterior a esse da mitocôndria para poder sofrer a degradação. Eles vão sofrer uma degradação inicial nos peroxissomos para depois seguir para as mitocôndrias. Aqui, então, a gente tem demonstrado nessa figura diferentes estágios da oxidação dos ácidos graxos. Eu gosto dessa figura, é uma figura de uma versão mais antiga do Leininger, mas eu gosto dela porque ela mostra algumas coisas que eu acho que são importantes chamar a atenção. Primeiro, ela mostra aqui a quebra desses ácidos graxos de 2 em 2 átomos de carbono. Além dessa quebra de 2 em 2 átomos de carbono dando origem às moléculas de acetil-CoA, ela já mostra os elétrons que vão sendo retirados desse ácido graxo ao longo desse processo, dando origem, então, a NADH e FADH2. Mostra para onde é que vão essas moléculas de acetil-CoA, né? Oxidação pelo ciclo de Krebs, pelo ciclo dos ácidos tricarboxílicos, e vai dar origem, então, a mais moléculas de NADH e de FADH2. E essas moléculas de NADH e FADH2 vão, então, ser oxidados pela cadeia transportadora de elétrons, e a gente vai ter lá no final, então, a formação de ATP no processo, então, da fosforilação oxidativa, tá? Só lembrando, né, desses processos aqui acontecem dentro da mitocôndria, então torna mais fácil esses ácidos graxos seguirem por esse processo, então, de degradação. Senhora, depois da parte que falou, só lembrando, aí bugou tudo aqui, tem como repetir? Tá, vamos ver, não sei onde é que era, só lembrando, mas vamos lá, explico tudo de novo aqui. Então, o que acontece? A figura, ela mostra, então, a quebra do ácido graxo, né, de 2 em 2 átomos de carbono, formando as moléculas de acetil-CoA. Ao longo desse processo, já a remoção dos elétrons, ou a transferência dos elétrons, né, um processo de oxidação, formando, então, NADH e FADH2. A oxidação dessas moléculas de acetil-CoA no ciclo de Krebs, levando, então, à formação de mais NADH e mais FADH2. E esses elétrons, então, por meio da cadeia transportadora de elétrons, vão servir para reduzir o oxigênio, e a gente vai ter, ao final do processo de fosforilação oxidativa, a formação de ATP. Os ácidos graxos, todo esse processo da beta-oxidação, ele já acontece dentro da mitocôndria, o que faz com que esses produtos formados durante a beta-oxidação já sejam direcionados mais diretamente para essas vias que já estão dentro da mitocôndria, né? Ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, já vai estar tudo junto. É diferente do que a gente viu na bioquímica 1 com relação à oxidação da glicose, né? A via glicolítica, ela acontece no citosol, e depois o produto tem que entrar na mitocôndria. Aqui já está dentro da mitocôndria. Mas, por outro lado, isso nos mostra, né, na realidade, por que esses ácidos graxos, eles não podem ser oxidados por um processo anaeróbico. Então, a gente vai ver agora o processo da beta-oxidação propriamente dito, tá? Então, a gente viu a ativação do ácido graxo, a gente viu a entrada deles na mitocôndria, e agora a gente vai ver as reações da beta-oxidação, do processo de oxidação dos ácidos graxos. Tá? A beta-oxidação, ela consiste em 4 reações, né? Se vocês compararem, por exemplo, com o ciclo de Krebs, que tem 8, se vocês compararem com a via glicolítica, que tem 10, a gente vai, então, ver um número menor de reações envolvidas, então, na degradação dos ácidos graxos. Tá? Só que essas 4 reações, elas vão se repetir. Esse conjunto de 4 reações da beta-oxidação, eles se repetem várias vezes, tá? E a gente vai ver agora o que vai acontecer. O nome desse processo de oxidação, ele chama de beta-oxidação. Por que é beta-oxidação? Porque vai envolver o carbono beta dessa estrutura do ácido graxo. Ah, se vocês lembram, o ômega era o último, né, da cadeia, ou na frente oposta à carboxila. Tá? Agora, o primeiro carbono, depois seria a carboxila, tá? E o beta é o seguinte,
A beta-oxidação ela vai se dar por uma quebra entre o carbono alfa e o carbono beta. Por isso que o processo, então, é chamado de beta-oxidação. Então, a beta-oxidação dos ácidos graxos. E a gente vai ver, então, essas 4 reações. A gente tem 2 reações de oxidação, que é onde a gente tem a formação, então, das coenzimas reduzidas, como toda reação de oxirredução. A gente tem uma reação de reação e a gente tem uma reação de quebra, uma clivagem. Então, vão ser essas 4 reações que a gente vai ver, então, a partir desse processo envolvendo os ácidos graxos, um ácido graxo com 16 átomos de carbono. O ácido palmítico, aqui chamado de palmitoil-CoA. Por quê? Porque está ligado, então, com a coisa, certo? Então, a nossa primeira reação vai ser uma reação de oxidação. Tá? Essa primeira reação, a gente vai ter, então, uma oxidação, então, envolvendo esses carbonos alfa e esses carbonos beta. A gente vai ter, então, a transferência de elétrons para uma molécula de FAD, formando... Então, como o que eu falei antes foi que, na realidade, chama beta... Eu só expliquei que, na realidade, chama beta-oxidação, porque é a quebra da ligação entre o carbono alfa e o carbono beta, né? Por isso que é chamado de beta-oxidação, tá? E aí eu falei que aqui a gente vai usar o exemplo, o ácido graxo de 16 carbonos, o ácido palmítico ou palmitoil-CoA, porque ele está ligado, então, com a coenzima A como a estrutura ativada desse ácido graxo. Então, qualquer coisa, se voltar a travar, vocês me avisem que aí eu paro, tá? Então, essa primeira reação é uma reação de oxidação. Sempre que a gente tem a reação de oxidação, alguém vai doar elétrons e alguém vai receber esses elétrons. No caso aqui, quem vai ser oxidado vai ser a cadeia do ácido graxo, que está sofrendo a degradação, e quem vai ser reduzido vai ser o FAD, formando, então, FADH2. Tá? Então, a gente vai ter a transferência de 2 prótons e 2 elétrons, formando, então, FADH2. No momento que a gente tem a oxidação dessa molécula do ácido graxo, o que vai acontecer? Vai ocorrer a formação, entre o carbono alfa e o carbono beta, a formação de uma ligação dupla. Tá? Essas mudanças estruturais que vão sendo feitas ao longo desse processo da beta-oxidação têm por finalidade o quê? Enfraquecer essa ligação entre o carbono alfa e o carbono beta para permitir a quebra no final desse processo. Tá? Então, essa primeira reação ela é catalisada por uma enzima chamada de acil-CoA desidrogenase. Tá? Essas desidrogenases, como a gente já viu em outras rotas metabólicas, são reações que envolvem oxirredução. Então, alguém se oxida e alguém é oxidado e alguém é reduzido durante esse processo. Tá? E aí a gente tem a formação aqui desse intermediário com essa ligação dupla. Tá? Não se preocupem com esses nomes desses intermediários formados ao longo dessas reações da beta-oxidação, porque esse trans-delta-2 enoil-CoA eu não vou perguntar para vocês. Tá? Então, aqui a gente tem a primeira reação, uma reação de oxirredução. Uma questão bastante importante com relação a essa enzima acil-CoA desidrogenase é que ela tem várias isoenzimas, tá? E essas isoenzimas, elas estão relacionadas com o tamanho da cadeia do ácido graxo que está sendo degradado. Existem acil-CoAs para ácidos graxos de cadeia longa, de cadeia média, de cadeia curta, e eles vão ter uma certa especificidade com relação aos ácidos graxos desses tamanhos de cadeia. Tá? Existe uma certa sobreposição entre a ação deles, mas a gente vai ter enzimas específicas. A próxima etapa, então, dessa beta-oxidação, essa foi a etapa 1, a gente tem a etapa 2, que é a etapa de hidratação, catalisada por uma enzima chamada de enoil-CoA hidratase. Essa hidratação é uma hidratação dessa ligação dupla, tá? Então, a gente vai ter, então, a inserção, então, da água nessa estrutura, desfazendo essa ligação dupla. Então, fazendo com que um dos carbonos seja ligado, então, a uma hidroxila, tá? Formando, então, hidroxiacil-CoA. De novo, como eu falei para vocês, esses processos eles vão servindo para fazer ou para tornar essa ligação entre o carbono alfa e o carbono beta mais suscetível à oxidação.
A reação seguinte, de novo, a gente vai ter uma reação de oxidação. Tá? Então, voltando, a primeira reação é a reação de oxidação, formação do FADH2, formação de uma ligação dupla entre o carbono alfa e o carbono beta. Um ponto importante, só para chamar a atenção que eu não tinha falado antes, essa ligação aqui formada entre o carbono alfa e o carbono beta, essa ligação dupla, ela é uma ligação do tipo trans. Não sei se vocês lembram quando eu expliquei lá dos ácidos graxos, das insaturações, as ligações duplas presentes nos ácidos graxos, de forma geral, são ligações do tipo cis. Tá? E aqui se forma uma ligação do tipo trans. A segunda reação, então, da beta-oxidação, é uma reação de hidratação, onde a gente tem o que? A ligação de um dos carbonos com uma hidroxila, né? E o outro, então, vai receber esse hidrogênio. A gente tem, então, essa modificação na estrutura, formando hidroxiacil-CoA, enzima que catalisa a reação enoil-CoA hidratado. Então, a próxima reação, então, é a segunda reação de oxidação, onde, de novo, o processo de oxidação vai se dar em torno desses carbonos, alfa e beta, nesse caso, mais especificamente, então, junto do carbono beta, onde a gente tem, então, a ação da enzima chamada beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase. Então, de novo, uma desidrogenase, uma reação de oxirredução. Só que aqui, o aceptor de elétrons é o NAD. E esse NAD, então, vai ser reduzido formando o NADH. Tá? E aqui a gente tem a formação de uma estrutura de uma carbonila dentro da estrutura do ácido graxo que está sofrendo essa degradação. Então, essa ligação do carbono com oxigênio aqui, ela vai, então, ser modificada, a gente vai ter, então, essa oxidação e a gente tem a formação, então, dessa ligação dupla do carbono com oxigênio, então, a formação de uma carbonila. E na última reação, então, desse conjunto de reações, a gente vai ter uma clivagem, tá? Na realidade, vai ser uma tiólise. Tiólise, o que é uma tiólise? Hidrólise é pela, a gente vai ter a inserção da água ali promovendo a quebra da ligação. Nesse caso aqui, a gente vai ter esse enxofre, né? Esse grupamento de tiol. Então, aqui, o produto da segunda oxidação vai sofrer, então, a quebra entre o carbono alfa e o carbono beta, pela ação, então, da sil-CoA acetiltransferase, também chamada de tiolase, que vai promover, então, a quebra dessa ligação pela inserção, então, da coenzima A. E a gente vai ter, então, como produto dessa reação, acetil-CoA e o ácido graxo, agora com 2 carbonos a menos. Começou lá em cima com 16, terminou aqui embaixo com 14. E aí, o que a gente tem como produtos desse primeiro conjunto de reações? Acetil-CoA, NADH e FADH2. O que vai acontecer com esses produtos desse ciclo de beta-oxidação? Para onde é que vai acetil-CoA? Ciclo do ácido cítrico. Ciclo de Krebs, muito bem. Para onde é que vai o NADH? Vai para a cadeia... Isso, cadeia transportadora de elétrons. E o FADH2? Também. E o que vai acontecer com esse ácido graxo aqui, que tem 14 carbonos agora? Alguém tem uma ideia? Vai para o fígado, professor. A beta-oxidação? Vai o quê? Desculpa, vai voltar para repetir essa beta-oxidação? Vai voltar para repetir essa beta-oxidação. Esse ácido graxo que está aqui, ele volta e começa tudo de novo. Aí ele vai passar pelas mesmas 4 reações, vai formar de novo FADH2, vai formar de novo NADH e vai formar mais uma molécula de acetil-CoA e um ácido graxo, 2 carbonos menor, 12 átomos de carbono. O que acontece com esse ácido graxo? Volta e passa por tudo de novo. Então, esse ácido graxo de 16 átomos de carbono, ele vai passar por 7 ciclos de beta-oxidação, até que ele seja totalmente convertido em acetil-CoA, NADH e FADH2, que é o que está aqui. Sil-CoA vai sofrer as 4 reações e ele volta, passando de novo pelo mesmo processo, tá? Que eu acho que é o que está aqui de novo. Tá? Ó, o produto das reações volta e passa por tudo de novo. Então, vai sempre ser... E recebe o apelido de espiral, então. Exatamente, porque o produto de um conjunto, ou de um ciclo, é o substrato do seguinte, e assim a gente segue
até que tudo seja convertido em acetil-CoA, NADH e FADH2. Tá? Então, isso vai se dar, aí depende de quantos ciclos vai ter, vai depender do tamanho do ácido graxo inicial, né? Lembrem que, o que acontece? O último ciclo, que começa com ácido graxo que tem 4 carbonos, ele vai sofrer as 4 reações e no final eu vou ter acetil-CoA, um NADH e um FADH2. E o outro produto dessa reação também é uma molécula de acetil-CoA. Então, cada um dos ciclos produz uma molécula de acetil-CoA, um NADH e um FADH2. Com exceção do último ciclo, que vai produzir 2 moléculas de acetil-CoA, um NADH e um FADH2. Vocês conseguem entender isso? Conseguiram entender? Gera 2 moléculas de acetil-CoA, né? Na última. Naquele slide, prof, que tá escrito... Esse? Não, aquele que tá escrito que esse. Isso, obrigada. Esse. Tá. Esse aqui no final, ó, o que acontece? Quando o C4, né, o ácido graxo de 4 carbonos, ele segue pelas 4 reações, a gente vai ter como um dos produtos acetil-CoA, né, que é o produto normal, só que a outra metade, a outra porção que sobra, de novo é acetil-CoA. Então, esse acetil-CoA não precisa sofrer de novo as 4 reações, ele já está pronto ali no final, tá? Que é o que está nessa continha aqui do lado direito, ó. Para os ácidos graxos com número par de carbonos, essas etapas são repetidas, o número de carbonos dividido por 2 menos 1, porque na última etapa tu já tem a formação, então, de 2 moléculas de acetil-CoA. Tá? Aí, agora, antes de eu voltar para o slide anterior ali, que eu quero mostrar uma coisa para vocês, eu vou fazer uma pergunta. Vocês lembram algumas das diferenças do NADH e do FADH2, ou do NAD e do FAD, de características dessas moléculas? Lembro algumas. Bom, o NAD ele tem uma capacidade maior de carregar 2 elétrons, enquanto o FAD carrega só 1. Mais ou menos. Os dois carregam 2 elétrons, só que o NAD carrega 2 elétrons e 1 próton, e o FAD 2 prótons e 2 elétrons. Tá, mas segue. Deixa eu ver. Capacidade de formação de ATP. O NAD permite uma maior formação de ATP do que o FAD, ok? Tem uma que é bem interessante, que é com relação a, vamos dizer, a disponibilidade. O NAD, eu devo ter usado essa tequinha, né? Que o NAD nada enquanto o FAD fica preso na enzima, né? O FAD, ele atua como grupo prostético. Um grupo prostético, exatamente. Que é o que está nessa figura aqui, tá? Só queria chamar a atenção de vocês. Aqui é a cadeia transportadora de elétrons, a entrada do FAD do ciclo de Krebs, e aqui a entrada do FAD a partir dos ácidos graxos. Vocês veem que os elétrons, eles vão migrando dentro de estruturas enzimáticas, de complexos proteicos, até que ele chegue na cadeia transportadora de elétrons. Então, de novo, né, o NADH formado pela beta-oxidação vai gerar mais ATPs do que o FAD gerado durante a mesma beta-oxidação. Exatamente porque ele pula, né, ou ele entra por outro complexo que não o complexo 1, não permitindo, então, bombeamento de prótons nesse primeiro momento. Tá? Então, que é uma diferença que a gente tem entre os dois carreadores de elétrons. Tá? Aqui só a questão, eu acho que eu vou finalizar agora com essa questão energética, tá? Então, aqui só para a gente entender um pouquinho dessa questão de energia liberada durante esse processo de oxidação dos ácidos graxos, tá? E a gente vai ver que o número de ATPs formados a partir da oxidação desse ácido palmítico é um número bastante grande. Então, o ácido palmítico, ele tem 16, ele vai sofrer, então, 7 ciclos de beta-oxidação, né? No último ciclo, então, gerando 2 moléculas de acetil-CoA. Cada ciclo, então, vai ter aqui como produtos, né? Então, uma molécula de acetil-CoA, um NADH e um FADH2. E aí, o número de ATPs que cada um desses produtos vai poder gerar, à medida que eles forem subsequentemente oxidados dentro da mitocôndria. Então, a gente tem como produtos da beta-oxidação do ácido palmítico
8 moléculas de acetil-CoA, 7 NADH e 7 FADH2. Por que eu tenho menos NADH e FADH2 do que eu tenho, né, em número, do que eu tenho de moléculas de acetil-CoA? Vocês conseguem ver por que dessa diferença? Por que eu não tenho 8 NADH e 8 FADH2 também? Não, é que aqui é a questão da última volta, né, do último ciclo. No último ciclo, que eu começo com 4 carbonos, eu termino com 2 moléculas de acetil-CoA, mas eu termino também com um NADH e um FADH2 desse ciclo. Então, o que acontece, tá? Então, eu vou ter aqui, não reparem na letrinha, tá? A gente tem na última volta, no último ciclo da beta-oxidação, eu vou ter os 4 carbonos, certo? Eles vão passar pelas 4 reações e lá no final, isso aqui vai ser quebrado ao meio. E aí eu vou ficar com 2 moléculas de acetil-CoA, mas apenas uma volta do ciclo da beta-oxidação. Por isso que eu vou ter 8 acetil-CoA, 7 NADH e 7 FADH2. Consegui explicar mais ou menos por que da diferença? Eu não entendi muito bem. Também não. Tá, vamos, deixa eu ver como é que eu consigo mostrar, porque aqui ficou horrível, né? Deixa eu ver se um slide anterior eu consigo mostrar. Tá, vamos olhar essa figura aqui, tá? Vamos imaginar, considerem essa cadeia do ácido graxo, desconsiderem toda essa parte que tá aqui, ó, tá? Imaginem que esse ácido graxo aqui já sofreu a beta-oxidação, né, todas essas voltas, e ele sobrou aqui com 4 átomos de carbono, estão vendo? Esses 4 átomos de carbono vão sofrer a oxidação e vão formar uma molécula de FADH2. Vão sofrer a hidratação, vão sofrer uma nova oxidação, formando, então, mais uma molécula de NADH. E vão sofrer, por fim, a quebra, pela ação, então, da tiolase. Quando eu tenho a quebra dessa cadeia, dessa última cadeia de ácido graxo, o que vai acontecer? Quando eu tenho, então, uma cadeia que tem 4 átomos de carbono e vai sofrer, então, essa última reação, essa última quebra aqui no meio, pela ação da tiolase, o que eu tenho como produtos dessa última reação? Uma acetil-CoA aqui e a outra acetil-CoA aqui, que é o que a gente tem aqui embaixo. Uma e outra. Então, essa última reação eu tenho 2 moléculas de acetil-CoA, um NADH e um FADH2. Isso só no último ciclo, quando eu inicio o ciclo com 4 carbonos. Tá? Nos outros ciclos, tá? Nos outros ciclos eu vou ter em cada um deles um FADH2, um NADH e uma acetil-CoA. Tá? Então, são 6 ciclos onde eu tenho como produtos um FADH2, um NADH e uma acetil-CoA. No último ciclo, no 7º ciclo, eu vou ter a formação de um NADH, um FADH2, mas 2 moléculas de acetil-CoA. Por isso que lá no final, o rendimento em números é diferente. Ficou mais claro agora? Esse 1 a mais é do último ciclo. Por isso que eu tenho uma molécula de acetil-CoA a mais. Tá? E aí, o que vai acontecer? Agora, desculpem, porque eu não vou saber tirar esses riscos daí de cima, tá? O que a gente vai ter, né? Então, a oxidação de uma molécula de ácido palmítico que tem 16 carbonos até CO2 e água, ou seja, eu estou entendendo que esse ácido palmítico vai seguir pelo ciclo de Krebs, vai seguir pela cadeia transportadora de elétrons, eu vou ter como produto em número de ATPs, eu vou ter 106 ATPs formados a partir, então, da oxidação desse ácido palmítico. Tá? Por que tem esse menos 2 ATPs aqui? Porque lembrem que a gente consumiu 2 ATPs lá na etapa de ativação. Lá fora da mitocôndria, quando ligamos o ácido graxo na coenzima A. Eu gastei o equivalente a 2 ATPs, porque eu quebrei o ATP, AMP e pirofosfato. Então, eu consumi 2 ligações fosfato de alta energia. Então, na soma final que eu tenho aqui do número de ATPs, eu vou ter que descontar esses 2 que eu gastei lá no início.
Então, eu tenho 106 ATPs a partir, então, da oxidação completa do ácido palmítico a CO2 e água. Tá? Por que tem essa outra conta aqui do lado? Porque se vocês considerarem cada NADH 3 ATPs e cada FADH2 2, a conta vai se dar um pouquinho diferente. Tá? É só para vocês, caso lerem em algum livro, vocês saberem de onde é que saiu esse número, tá? Deixa eu ver. Aqui só mostrando, então, o destino, depois do que vai acontecer, né? Enfim, só relembrando o ciclo de Krebs, bom e velho amigo de você. E agora eu acho que o resto a gente continua no próximo encontro, porque senão eu vou atordoar a cabecinha de vocês por demais. Conforme a gente viu na aula passada, então hoje a gente vai continuar falando sobre a beta-oxidação. Como você sabe, eu gosto sempre de dar uma retomadinha naquilo que a gente viu na aula anterior. Então, na aula passada, a gente viu algumas das etapas relacionadas com a beta-oxidação, então o que vai acontecendo ao longo do processo. Então, a gente vai ter a beta-oxidação, então, é o principal processo de oxidação dos ácidos graxos. Ele vai utilizar para esse processo, então, esse processo de obtenção de energia, né, a partir da degradação dos ácidos graxos, vai usar ácidos graxos que podem tanto vir da dieta, quanto eles podem ser os ácidos graxos mobilizados das reservas do tecido adiposo. Então, esses ácidos graxos, eles vão, quando mobilizados do tecido adiposo, eles vão circular na corrente sanguínea, né, na corrente circulatória, vão ser captados pelos tecidos. Dentro dos tecidos, esses ácidos graxos, eles sofrem um processo de ativação, então, ligação com a coenzima A, ativação com a coenzima A, que é o que está representado aqui em cima. Depois dessa ativação com a coenzima A, esses ácidos graxos, eles precisam entrar na mitocôndria, e essa entrada na mitocôndria, né, para a maior parte dos ácidos graxos, que são aqueles entre 12 e 18 átomos de carbono, eles vão precisar da carnitina para auxiliar nesse processo. Então, a carnitina vai por meio da utilização de duas enzimas, a CPT1 na membrana mitocondrial externa e a CPT2 na membrana mitocondrial interna. Ela vai fazer com que o ácido graxo seja ligado na carnitina, entre na mitocôndria, e no interior da mitocôndria esse ácido graxo se desligue da carnitina e volte a se ligar com a molécula de coenzima A. E dentro da mitocôndria, esses ácidos graxos, eles vão estar comprometidos com o processo de beta-oxidação. Ou seja, uma vez que os ácidos graxos, eles entram na mitocôndria, eles vão obrigatoriamente seguir para o processo de beta-oxidação. Dentro, então, da mitocôndria, vai ocorrer esse processo de oxidação, que acontece em 4 etapas, tá? 4 reações, digamos assim, na realidade. Essas 4 reações, então, uma primeira reação de oxidação, utilizando, então, o FAD como aceptor de elétrons. Uma segunda reação, que é uma hidratação. Uma segunda oxidação, que utiliza o NAD como aceptor dos elétrons, então, formando FADH2 e NADH. E, por fim, uma reação de quebra, uma tiólise, onde a gente vai ter a quebra desse ácido graxo, formando, então, acetil-CoA e o ácido graxo 2 carbonos menor. Esse ácido graxo, agora 2 carbonos menor, ele retorna e passa por essas 4 reações de novo. E isso vai acontecer N vezes conforme o tamanho desse ácido graxo. Tá? Então, dependendo do tamanho da cadeia do ácido graxo, a gente vai ter, então, X vezes esse processo, essas 4 reações se repetindo. Num processo que muitos chamam de espiral de beta-oxidação. Por quê? Porque o produto de um ciclo da beta-oxidação vai ser o substrato para o ciclo seguinte. Tá? Então, esses elétrons no interior da mitocôndria, eles vão para a cadeia transportadora de elétrons, ou via complexo 1, no NADH, ou via entrada pela ubiquinona, quando a gente tem, então, o FADH2. Tá? Então, aqui, a espiral, conforme eu falei para vocês, então, o produto de um ciclo dessa beta-oxidação é o substrato do seguinte, e assim por diante. Cada ciclo vai produzir, então, uma molécula de acetil-CoA, um NADH e um FADH2. Tá? Então, a gente vai ter, então, esses produtos sendo formados durante a beta-oxidação.
Além disso, o que, que a gente tem, né? A gente tem que para os ácidos graxos com número par de carbonos, essas etapas elas são repetidas, conforme essa equação aqui, tá? O número de carbonos dividido por 2 menos 1. Então, o exemplo que a gente usa é do ácido palmítico de 16 carbonos. O ácido palmítico ele tem 16 carbonos, então 16 dividido por 2 vai dar 8, menos 1, são 7 ciclos, então, de beta-oxidação. Ao longo desses 7 ciclos, o que, que a gente vai ter? Então, a gente vai ter que cada ciclo vai formar uma molécula de acetil-CoA, um NADH e um FADH2. Com exceção, vocês lembram lá no final que eu falei, no final acho que próximo do final da nossa aula, que o último ciclo... Isso, o último gera 2, né? Isso, o último ciclo vai gerar 2 moléculas de acetil-CoA. Então, a gente vai ter como produtos 8 acetil-CoA, 7 NADH e 7 FADH2. E com isso, a gente vai ter como rendimento energético, então, da oxidação de uma molécula de ácido palmítico, ACO2 e água, a formação, então, de 106 ATPs. Tá? Quando eu falo a oxidação ACO2 e água, eu entendo que as moléculas de acetil-CoA vão ser oxidadas pelo ciclo de Krebs e, posteriormente, os produtos do ciclo de Krebs oxidados pela cadeia transportadora de elétrons. O NADH e o FADH2 também vão ser oxidados na cadeia. E com isso, então, eu tenho a formação, então, desses 106 ATPs. Tá? Que é o que está representado aqui. Então, depois o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs e a gente vai ter, então, esse rendimento energético. Porque só para vocês matarem as saudades do ciclo de Krebs, que eu sei que vocês gostam muito dele. Tá? Então, eu trago ele de novo aqui. E aqui a gente tem, então, a equação geral desse processo, então, aquilo que vai iniciar essa beta-oxidação, o que a gente vai ter dos produtos, né? E aqui embaixo, a questão energética, tá? É importante lembrar que na primeira etapa, quando a gente envolve a metabolização dos ácidos graxos, no processo de ativação, ligação com a coenzima A, são consumidos o equivalente a 2 ATPs. Porque o ATP é quebrado a AMP e pirofosfato. Então, a gente tem o consumo de 2 ligações fosfato de alta energia. E isso vai fazer com que eu precise pagar essa conta, né, lá no final, para a gente ter o rendimento energético da oxidação do ácido palmítico, tá? 106 ATPs. Vocês lembram quantos ATPs são formados pela oxidação completa de uma molécula de glicose? 32? 32, tá? Então, a gente tem uma diferença bastante grande. Claro que a gente precisa sempre lembrar que tem uma diferença também em número de carbonos, né, em tamanho da cadeia, tá? Mas os ácidos graxos, de uma forma geral, eles são mais reduzidos. E se a gente for olhar o rendimento calórico, o valor calórico de cada grama, né, 1 grama de carboidrato são 4 quilocalorias, se eu não me engano, e dos ácidos graxos acho que são 9 quilocalorias. Então, é uma diferença bastante grande na questão energética, tá? Então, isso é bastante importante, porque as reservas de ácidos graxos são a nossa principal forma de armazenamento de energia, tá? Então, quando eu acho que até comentei já alguma coisa para vocês na aula passada, essa beta-oxidação, então, na mitocôndria, ela vai se dar tanto para os ácidos graxos que têm entre 12 e 18 átomos de carbono, que vão precisar do transporte da carnitina para entrar na mitocôndria, quanto ela vai se dar para ácidos graxos menores do que 12 átomos de carbono. Só que esses ácidos graxos menores, eles não precisam da carnitina para fazer esse transporte. Ácidos graxos de cadeia muito longa, ou seja, com mais de 20 carbonos, também vão servir como substratos energéticos, como moléculas energéticas para as nossas células. Só que eles precisam ser inicialmente oxidados ou degradados nos peroxissomos, tá? Muito em função das características tanto do transporte quanto das enzimas que vão atuar no interior da mitocôndria. Tá? Aqui essa figura ela compara a oxidação de ácidos graxos mitocondrial e a oxidação nos peroxissomos. Tá? Esses dois processos eles são muito parecidos. Tá? A gente vai ter então a oxidação, a gente vai ter de novo uma segunda oxidação e a quebra, a clivagem. Tá? Só que na primeira oxidação, ao invés desse FAD ele servir como um substrato para a produção de ATP,
ele vai simplesmente ser reoxidado dentro desses peroxissomos, formando, então, peróxido de hidrogênio. E esse peróxido de hidrogênio, subsequentemente, ele precisa ser degradado. Por quê? Porque o peróxido de hidrogênio é uma espécie reativa e pode levar à formação de radicais livres. E aí a gente tem dentro dos peroxissomos a ação da catalase, que vai, então, degradar esse peróxido de hidrogênio. Tá? Então, esse rendimento energético ele é um pouco menor, em função dessa questão do FAD. E esses ácidos graxos, eles vão sendo encurtados. Tá? Quando eles chegam num tamanho de cadeia menor, em torno de 8 carbonos, mais ou menos, eles vão, então, ser transportados para fora desses peroxissomos e depois para o interior da carnitina. Então, eles vão, para o interior da mitocôndria, tá? Onde eles vão, então, depois sofrer, então, essa degradação. Tá? Então, dentro, então, eles sofrem essa oxidação prévia nos peroxissomos e isso depois, então, vai permitir que eles sofram ou sigam o seu processo de oxidação no interior das mitocôndrias, da mesma maneira que a gente viu anteriormente. Tá? Só uma dúvidazinha. Então, são 4 etapas, né? 4 reações. 2 de oxidação, uma de desidratação e outra para quebrar menor que a tiólise. Isso. Na realidade, são 2 de oxidação, uma de hidratação, entra água, e uma de quebra. Molécula ali. Tá. Isso, tá. A água está entrando. É um processo bem parecido, na realidade é mais para que vocês saibam, né, tenham esse entendimento de que os ácidos graxos de cadeia muito longa, eles não vão direto para a mitocôndria, eles precisam desse processo prévio para poder sofrer essa oxidação. Aí eu vou fazer, duas perguntas em uma para vocês. A gente só tem ácidos graxos como exemplo do ácido palmítico no nosso organismo, ou seja, ácidos graxos de número par de carbonos? Estou pensando sobre, mas não sei dizer. A gente tem... Será que a gente metaboliza ácidos graxos de número ímpar de carbonos? Pois é, Sora. E daí no final da reação daria um número fechadinho, né? Não daria, sei lá, um a mais, né? Porque isso, ia acabar um a mais de acetil-CoA. Ia sobrar, né? Ia ter um carbono a mais, né? Isso. Sim, que a gente vai ter a oxidação de ácidos graxos de número ímpar no nosso organismo. E o processo o próprio processo da beta-oxidação, no finalzinho, que ele é um pouco diferente, que a gente vai ver na sequência. E a outra pergunta que eu tenho é, a gente só tem ácido graxo saturado? Não. Não, a gente tem ácidos graxos insaturados, mono e poliinsaturados. Será que a gente consegue oxidar esses ácidos graxos pela beta-oxidação? 50% de chance de acertar, Sora, né? eu tô parecendo uma porta, Sora. Eu não me lembro de nada, Sete. Eu não sei nada. Assim, a gente também vai oxidar os ácidos graxos insaturados, tanto os mono quanto os poliinsaturados, mas aí a gente também vai precisar de um processo complementar nessa história para a gente poder seguir esse processo, tá? Então, é o que a gente vai ver agora na sequência, tá? Então, a gente tem, sim, a oxidação dos ácidos graxos de número ímpar de carbonos, tá? Eles vão sofrer o mesmo processo da beta-oxidação. Então, a gente vai quebrando esse ácido graxo de 2 em 2 átomos de carbono, como está representado aqui, tá? Formando acetil-CoA. Só que na última etapa, diferente do que a gente viu, que eu expliquei na semana passada, que eu começava a última etapa com 4 carbonos, quebrava no meio e formava 2 moléculas de acetil-CoA, nesse caso eu vou começar a última etapa com 5 carbonos. E aí quando eu quebrar em 2, então o que acontece? Na última etapa, a gente vai ter começa o último ciclo da beta-oxidação com os 5 carbonos, tá? E aí o que vai acontecer? Quando chegar lá na última etapa, na quebra, a gente vai ter a quebra dessa cadeia aqui, ficando, então, com uma molécula de acetil-CoA, só que vão sobrar 3 carbonos. Esses 3 carbonos eu não consigo seguir pela beta-oxidação. Ele não consegue sofrer aquelas 4 reações da beta-oxidação em função da estrutura dele. Então, eu vou ficar, no final, com essa molécula aqui, que é uma molécula de propionil-CoA. Tá? Eu vou ficar com essa molécula aqui de propionil-CoA. E essa molécula de propionil-CoA, o que será que vai acontecer com ela?
porque ela ainda mantém um conteúdo energético, né? Pelo menos similar. Ela não é um intermediário do ciclo de Krebs? Não me lembro exatamente. Não é um intermediário do ciclo de Krebs, mas muito bem, Guilherme. Ele vai chegar ao ciclo de Krebs. Essa molécula de propionil-CoA, ela tem 3 carbonos, tá? Ela vai sofrer algumas reações, entre elas uma reação de carboxilação, ou seja, ela vai receber mais um carbono, vai ficar com 4 carbonos, e ao final desse processo, ela vai formar uma molécula chamada de succinil-CoA, que vocês já conhecem. Aí sim, essa molécula vai entrar no ciclo de Krebs. E daí seguir, então, pelo processo de continuidade dessas reações do ciclo. Então, ela vai alimentar essas reações do ciclo de Krebs. Tá? Então, os ácidos graxos de número ímpar, eles sofrem o processo de beta-oxidação igual aos de número par, só que no final, ao invés de 2 moléculas de acetil-CoA, eu vou ter a formação de uma molécula de propionil e uma molécula de acetil. Esse propionil-CoA vai sofrer algumas reações, 3 reações, e vai formar succinil-CoA, que vai, então, seguir como um intermediário do ciclo de Krebs. Tá? Então, eu vou alimentar o ciclo a partir, então, do final dessa oxidação. Tá? Isso para os ácidos graxos de número ímpar. Os ácidos graxos insaturados, tá? Eles também vão poder sofrer a beta-oxidação de forma muito semelhante, tá? Só que os ácidos graxos insaturados, eles vão fornecer menos energia do que os saturados. Por quê? Porque eles são menos reduzidos. Então, consequentemente, eles vão permitir uma transferência menor de elétrons, tá? Além disso, esses ácidos graxos insaturados, eles vão precisar de mais enzimas, de algumas enzimas auxiliares nesse processo, tá? Os monoinsaturados precisam só de uma enzima a mais, tá? Uma enzima que vai, então, ao longo do processo da beta-oxidação, que vai se dando normalmente, quando chega perto dessa ligação dupla, a beta-oxidação para, a gente tem uma enzima que vai mudar essa ligação dupla de lugar, e a beta-oxidação vai seguir normalmente, tá? Os ácidos graxos poliinsaturados, eles vão precisar de mais de uma enzima, tá? Então, a gente vai precisar de uma enzima para mudar a ligação dupla de posição e outra para reduzir essa ligação dupla. Então, a gente precisa de enzimas adicionais a esse processo, mas a beta-oxidação vai se dar de forma bastante semelhante, tá? Eu acho que eu tirei os slides mais explicativos desse processo, que é mais para que vocês tenham uma ideia geral, então, dessa necessidade para a oxidação dos ácidos graxos insaturados. Tá? Então, assim, uma visão, de uma forma geral, o que a gente tem, né? A gente tem todo esse processo de beta-oxidação que vai acontecer tanto para os ácidos graxos de número par, quanto para os de número ímpar, quanto para os ácidos graxos insaturados, tá? A gente tem só o processo da beta-oxidação para a oxidação dos ácidos graxos? Não. A gente tem outros processos que também podem ser utilizados em situações especiais para fazer o processo de oxidação dos ácidos graxos. Um processo é chamado de alfa-oxidação e outro é chamado de ômega-oxidação. Então, por quê? Porque um vai envolver o carbono alfa e o outro vai começar pela outra extremidade do ácido graxo. Tá? Mas eu vou passar de novo, mas eu acho que eu não botei aqui para vocês, tá? Dei uma aliviada nessa aula, tá? Então, esses são os processos, então, que vão envolver a oxidação dos ácidos graxos. Como a gente já viu lá no início, os ácidos graxos, eles podem ser utilizados como uma fonte importante de energia por diversos tipos celulares, tá? Mas existem alguns tecidos, algumas células, que não conseguem usar os ácidos graxos como fonte de energia. Tá? Só glicose. Só glicose. Por quê? E quais são esses tecidos? Eu juro que eu sabia essa resposta, mas eu vou chutar, tá? Um exemplo seria o cérebro, porque ele não possui as estruturas necessárias para realizar os processos de degradação desse ácido graxo. É um chute. Sim.
tá? E aí ele teria que transformar o corpo, o organismo teria que transformar em corpos cetônicos ou, sei lá, em glicose, né, como a gliconeogênese, e transformar a glicose para suprir lá as demandas. Isso, o cérebro ele não usa os ácidos graxos, na realidade assim, via de regra o cérebro não usa os ácidos graxos, tá? Na realidade os neurônios, mas hoje se sabe que outras células do sistema nervoso conseguem sim usar os ácidos graxos como fonte de energia e com isso vão conseguir alimentar esses neurônios, tá? Mas se tem como regra, então, que o cérebro não usa os ácidos graxos como fonte de energia. Ele vai dar prioridade para a glicose como fonte de energia, né, como suprimento energético, e em algumas situações ele vai poder sim usar os corpos cetônicos como fonte de energia também, tá? No cérebro, a questão dele, nos neurônios, é a falta de determinadas enzimas para permitir esse processo, tá? Tem outras células que não conseguem usar os ácidos graxos como fonte de energia porque elas não têm mitocôndrias. Esse processo acontece na mitocôndria. Se ela não tem mitocôndria, não vai acontecer, tá? Que são, entre outros exemplos, né, as nossas amigas hemácias, que dependem da glicose como fonte de energia e então, por não possuírem as mitocôndrias e fazerem só o metabolismo, então, anaeróbico. Então, esses dois tecidos, né, esses dois tipos celulares, neurônios e os eritrócitos não vão usar, então, os ácidos graxos. Os outros que estão colocados aqui vão sim usar esses ácidos graxos como fonte de energia, os músculos. O músculo cardíaco vai usar de forma bastante importante durante o jejum esses ácidos graxos como fonte de energia. E o fígado também, que vai estar nesse momento, né, quando a gente considera o jejum, ele vai estar usando os ácidos graxos como fonte de energia, economizando glicose para aqueles tecidos que precisam da glicose, então, como fonte de energia. Então, esse é onde, né, a gente vai usar os ácidos graxos. Esse processo de oxidação dos ácidos graxos, ele é um processo que vai ser regulado no nosso organismo, tá? Existem dois processos relacionados a isso que vão ser regulados. O primeiro o principal momento que a gente vai usar os ácidos graxos como fonte de energia vai ser durante o jejum. Então, a gente tem, durante o jejum, a mobilização das nossas reservas energéticas do tecido adiposo. E isso vai ser estimulado pelo glucagon. O glucagon, então, vai estimular os adipócitos a liberar, então, os ácidos graxos para que eles sirvam ou sejam usados como fonte de energia. Mas, quando a gente fala da beta-oxidação propriamente dita, a gente vai ter um mecanismo de regulação. E esse mecanismo ele é bastante importante, tá? Como eu falei no início da aula de hoje, tá? A entrada dos ácidos graxos na mitocôndria faz com que, quando eles entram, eles vão obrigatoriamente ser degradados. Eles vão seguir pela via de degradação. Então, o mecanismo principal de regulação da oxidação dos ácidos graxos é a entrada deles na mitocôndria. Qual é a principal via de entrada dos ácidos graxos na mitocôndria? A ligação com a carnitina e a passagem pela CPT1. Como é que vai se dar essa regulação? Durante determinados períodos, determinadas condições, a CPT1, a carnitina palmitoiltransferase 1, ela vai ser inibida. E no momento que essa enzima ela é inibida, o que vai acontecer? Não vai ocorrer a ligação do ácido graxo com a carnitina. E, consequentemente, esse ácido graxo não vai entrar na mitocôndria. Quando será? Qual é a condição que vai fazer com que eu não queira degradar ácidos graxos? Em qual condição metabólica? Vamos olhar primeiro para o macro. Alimentado. Estado alimentado, né? No estado alimentado, de uma forma geral, eu tenho outras, falando especificamente, né, do fígado, eu vou ter outras fontes de energia para que esse tecido ele possa, então, se manter funcionando, tá? Então, o que vai acontecer? Durante o período do estado alimentado, além de estar usando outras fontes de energia no fígado, vai acabar sobrando essas fontes de energia, vai acabar sobrando substrato. E o fígado ele vai passar a sintetizar ácidos graxos. E um intermediário importante na síntese dos ácidos graxos é uma molécula chamada de malonil-CoA.
E essa molécula de malonil-CoA vai ser o inibidor da CPT1. Por quê? Porque ele vai estar sinalizando que eu estou sintetizando ácidos graxos. Se eu estou sintetizando, eu não quero degradar. E aí vai, então, ser bloqueada a degradação dos ácidos graxos. E eles vão seguir pela via de síntese. Então, o malonil-CoA é um inibidor da carnitina palmitoiltransferase 1, CPT1, impedindo, então, a degradação dos ácidos graxos. Tá? Eu sei que isso, nesse momento, fica um pouco esquisito, tá? Mas, quando a gente falar do processo de biossíntese, eu vou trazer de novo esse mecanismo de regulação. E aí vocês vão enxergar as duas coisas juntas e isso vai ficar, vai se tornar, vai tornar um pouco mais fácil esse entendimento, eu espero. Aqui é um resumão desse processo de degradação, tá? Eu tapei aqui o outro ladinho dessa tabela, vocês também vão ver ela de novo. A gente vai olhar para essa tabela quando a gente terminar de falar da biossíntese. Por quê? Porque os dois processos, eles são muito comparáveis, né? A gente pode olhar os dois juntos, né? Que a gente vai ter mecanismos opostos durante esse processo, tá? Por quê? Porque a gente está falando da via de degradação e depois a gente vai falar da via de biossíntese, tá? E como vocês bem lembram, vias opostas não devem acontecer ao mesmo tempo no mesmo tecido, para que a gente não tenha um desperdício de energia, tá? Então, quando que eu tenho o maior fluxo da via de degradação? Durante o jejum. Qual o estado hormonal que vai favorecer a via? Uma razão insulina-glucagon baixa. O que isso indica? Um aumento dos níveis de glucagon. Principal sítio tecidual, músculo, fígado, mas a gente vai ter N tecidos que vão usar, então, os ácidos graxos como fonte de energia. Localização, dentro das mitocôndrias. Transportador desses ácidos graxos para dentro da mitocôndria, a carnitina. Cofatores de oxirredução, NAD e FAD. Doador, né, ou produto de 2 carbonos. No nosso caso aqui, a gente tem acetil-CoA como um produto dessa beta-oxidação. Não temos ativadores, mas temos sim um inibidor desse processo, que é a molécula de malonil-CoA. E o que mais que a gente tem aqui? Produto da via acetil-CoA e as coenzimas que vão, então, ser reduzidas ao longo desse processo. Então, durante o processo da beta-oxidação, esse aqui é o resumo das coisas que vão, então, acontecer ao longo desse processo de oxidação. Aqui é só um casinho clínico, tá? Que eu gostaria, então, que vocês participassem, para a gente poder, então, conversar um pouquinho sobre aquilo que a gente falou mais na aula passada do que na aula de hoje, tá? Então, o que a gente tem aqui? Um indivíduo que desenvolveu uma condição caracterizada por, acho que é fraqueza muscular, deixa eu ver que eu não consigo enxergar aqui, fraqueza muscular progressiva e dolorosas câimbras musculares. Os sintomas foram agravados durante o jejum, exercício e dieta rica em gordura. Uma biópsia do músculo esquelético do paciente mostrou que este oxida oleato mais lentamente que amostras de músculo de indivíduos sadios. Quando a carnitina foi adicionada à amostra do paciente, a taxa de oxidação do oleato se igualou à dos controles. O paciente foi diagnosticado como portador de uma deficiência de carnitina. Por que a carnitina adicionada aumenta a taxa de oxidação do oleato na amostra do paciente? Porque vai ter mais um transportador para botar para dentro da mitocôndria e acontecer a beta-oxidação, certo? Exatamente. O que acontece? O que parece é que ele não tem um defeito na enzima, mas sim no cofator, vamos colocar assim, né? Na carnitina que é necessária para ligar com o ácido graxo para entrar na mitocôndria. Tá? Então, realmente, o que nos dá esse indicativo é que a suplementação, a adição de carnitina na amostra fez com que o ácido graxo conseguisse entrar na mitocôndria. Por que os sintomas do paciente se agravaram durante o jejum, exercício e dieta rica em gordura? Porque durante o jejum é mais estimulado, o glucagon estimula mais a oxidação de ácidos graxos. E aí, essa deficiência em carnitina, ele não estava conseguindo fazer a oxidação desses ácidos graxos. Isso aí, na realidade, durante o jejum,
durante o exercício também se tem uma mobilização das reservas, e numa dieta rica em gordura, ele passa a usar os ácidos graxos, mesmo no estado alimentado, ele usa os ácidos graxos como fonte de energia. Então, assim, a deficiência da carnitina vai dificultar o transporte da maior parte dos ácidos graxos para o interior da mitocôndria. E com isso vai fazer com que falte energia. Né? Então, o indivíduo ele não vai conseguir oxidar adequadamente os ácidos graxos e vai faltar energia, então, tendo a fraqueza muscular e também as câimbras, porque acaba, então, usando outros mecanismos. Tá? E quais seriam duas razões possíveis para essa deficiência de carnitina nesse indivíduo? Quais são as fontes que a gente tem de carnitina? Por meio da alimentação, né, senhora? Uhum. Então, uma possível, sei lá, supressão da dieta dele, falta de ingesta de gorduras adequadamente, né? Sei lá, exemplos daquele xenical que as pessoas tomam para emagrecer, não sei. Na realidade, assim, a carnitina é um derivado de aminoácido, tá? Ah, bom. Então, assim, a carnitina, a gente obtém ela a partir da dieta, principalmente a partir das carnes, produtos de origem animal, tá? Então, assim, dietas vegetarianas podem levar a uma falta da carnitina, tá? Mas, para que isso aconteça, né, essa deficiência de carnitina pela dieta, além do indivíduo não ingerir produtos de origem animal, ele tem que ter um déficit de determinados aminoácidos. Senão ele vai poder fazer a síntese endógena normalmente. Então, uma das razões seria a deficiência alimentar, e a outra razão seria alguma deficiência no processo endógeno de síntese da carnitina. Tá? Então, são os dois problemas que a gente pode ter, que podem, então, levar a uma deficiência de carnitina nos indivíduos. Tá? Algum problema no fígado em específico que pode causar isso também? Eu estou tentando me lembrar onde é que a carnitina é sintetizada, mas eu não consigo me lembrar para te dizer. Só se a síntese da carnitina passar pelo fígado, senão não. A síntese da carnitina ela se dá principalmente pelo fígado, pelos rins e pelo cérebro um pouquinho. Então, um problema de hepático pode levar a uma deficiência de carnitina também. Seria mais nesse sentido, senão não tem. Pessoal, então, assim, dessa primeira parte da beta-oxidação, era isso que a gente tinha, então, para ver. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, se alguém ficou com alguma dúvida. Pessoas que têm alguma deficiência, algum meio de metabolismo de carne, principalmente prejudicado, que aí tem dificuldade de absorver vitamina B12, essas coisas, pode ter dificuldade com a produção de carnitina? Não sei, tu tá fazendo uma pergunta muito complexa. Aí a gente tem que olhar a via de síntese da carnitina, né? Na realidade, o que acontece? Deficiência de B12, a B12, não sei se vocês prestaram atenção, mas naquela última etapa ali dos ácidos graxos de número ímpar, a B12 ela está envolvida ali na formação de succinil-CoA para ir para o ciclo de Krebs, né? Então interferiria com essa oxidação dos ácidos graxos de número ímpar. Agora, da síntese da carnitina, eu acho que não. A B12 ela está envolvida com bem poucos processos, né? Então, não com a síntese da carnitina. O que pode acontecer se a pessoa tiver algum problema na digestão desses alimentos de origem animal, que aí daqui a pouco ela não vai liberar a carnitina para que ela possa ser absorvida. Então, talvez dessa forma. A gente tem participando da síntese de carnitina, principalmente ácido ascórbico, que é vitamina C, e ferro. Então, a deficiência de B12 não vai influenciar muito na produção da carnitina pelo organismo. Eu pergunto em relação a B12 por causa ali do esquema e por questão que a maioria das pessoas que tem uma deficiência de B12 é por causa da ingestão de carne, né? Porque na realidade a B12 ela vai ser obtida só dos produtos de origem animal, né? Então, se a pessoa não ingere carne, principalmente carne vermelha, tu pode ter uma deficiência de B12. Né? Então, é por isso, na realidade, as duas coisas são obtidas das carnes, mas elas acabam tendo papéis diferentes.